Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Segunda-feira, dia 11 de março de 2024. Eu acho que nós vamos para a nossa última parte aqui do livro Os Próximos Milhões de Anos. Livro importante do Francis Galton Darwin, olha só, né? Neto do Darwin. E que tem, né? A gente tem visto aí eles entregando o ouro, né? Falando tudo sobre como os tecnocratas, né, os globalistas aí, eugenistas, querem controlar a população, reduzir a população, enfim. Né, se você não assistiu tudo, volta lá, começa, pega do começo da primeira parte, primeiro episódio, mas vale a pena demais. Eu acho que a gente encerra hoje. Vamos ver. Antes, claro, né? Vamos aproveitar começo do mês, né? Todo mundo já recebeu seu salário para você garantir aqui, pessoal. Olha só, material de primeiríssima qualidade, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos, esses 6 aqui, né? Mas o Lambo, que é o sétimo, é para a família inteira. Então vamos começar com ele. História que eu lancei ano passado, olha, é incrível, tá? Para toda a família, para você ler com os teus filhos, com os teus netos. Claro que para você também, né? Eu falo que é mais ou menos como os desenhos da Pixar que adulto curte também, não é só para criança. Mas esse aqui todo mundo pode ler tranquilamente, você, papai e mamãe. Isso aqui é uma leitura legal, saudável, né? Educativa, porque aqui a gente fala sobre também responsabilidade de cuidar de um animalzinho, né, de inclusive como lidar com perda. É uma história muito legal, muito bonita também. Tem trilha sonora no Spotify, você vai lendo e vai ouvindo as músicas. Então aqui tem um QR Code, você vai lá ver a trilha sonora, é legal demais. Temos um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, história sobre tudo que o jovem enfrenta hoje em dia, né, na faculdade, questão de droga, dependência química, abuso sexual. Realmente incrível, pessoal. Promove uma reflexão, tem uma mensagem sobrenatural muito legal. Então também vale a pena demais. Eu recebo, né, sempre feedback positivo dessa história. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais do MMA, onde a gente tem, né, personagens que tem que lutar para se superar. É uma história realmente legal também. Tem trilha sonora lá no Spotify, como o Lambo. Você vai ouvindo as músicas enquanto lê. Né? Para quem curte rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, os filmes dos anos 80, quem curtiu Cobra Kai vai se amarrar. É uma história legal demais. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, aqui a gente abordando muito do que a gente fala no canal sobre sociedades secretas, tecnocracia, nova ordem mundial. Se você quiser entender tudo isso de uma forma divertida, com muita ação, muita informação, você pode garantir aqui esse material que é realmente legal demais. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico. Você que gosta de adrenalina, né? A ação é ininterrupta, mas também com uma mensagem de transformação, de redenção, sobre como enfrentar a morte face a face, sobreviver e vencer. Uma história também muito legal. Então, esse material todo você adquire diretamente comigo, pessoal. Não é pela Amazon, é pelos meus canais. Tem o meu site, o link está aqui embaixo na caixa de descrição. Também tem do meu Instagram, tem da página do Aurora HQ no Facebook. Qualquer um deles você entra em contato diretamente comigo e eu explico como você faz para receber na sua casa, com dedicatória, com autógrafo, com o maior carinho, qualquer estado do Brasil e outros países também, tá? Então não perca, entre em contato. Aqui embaixo na caixa de descrição a gente tem também o link do Subscribestar, que é para quem quer se tornar apoiador do canal. Muito obrigado a todo mundo que é apoiador do canal aí. Agradeço vocês demais. E também tem o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, tá bom? Que eu também posto os vídeos lá. Vamos então já mergulhar direto aqui, pessoal, onde a gente parou. Então, ele está falando aqui, olha, que a prosperidade produz menos filhos, né? Porque, enfim, né, aquela história, o que é contrário antigamente, né? Aqui ele fala, a cultura promove essa ideia de que você tem que dar mais coisas para os seus filhos, então quanto mais, né, mais rico, muitas vezes menos filhos as pessoas têm. Antigamente, né, você vê, remonta aí os teus avós, né, os teus bisavós, as famílias eram muito maiores do que hoje em dia, né? Então ele fala, um símbolo desse tipo de nível de prosperidade tende a ser associado com famílias pequenas ou sem filhos até, né?
e isso é encontrado, isso tem sido encontrado, né, conforme a prosperidade ela aumenta, ela se espalha numa escala social, né, conforme mais pessoas, vamos dizer assim, têm acesso né, a outras classes sociais, né? Então ele fala assim, então as famílias tendem a se tornar menores. Seria difícil dizer, né, qual é exatamente a causa e o efeito disso, porque as crianças, olha só, olha como ele fala, são uma desvantagem econômica. Ao contrário, a Bíblia diz o que filho é flecha na aljava, que filho é bênção, né? E claro, numa sociedade agrária, né, os filhos ajudavam a trabalhar, ajudavam, né, a cuidar do gado, a cuidar da plantação. Mas, né, os filhos continuam ajudando o pessoal em todos os sentidos, né? Inclusive, se a gente pensar os pais, conforme os pais envelhecem, né, naturalmente é a geração mais nova que vai cuidar da geração mais velha, né? Inclusive, se for uma família amorosa, né, os filhos vão ter prazer em cuidar dos pais, né? Mas o que é promovido, né, é o contrário, né? Então a gente vai ter aí uma geração agora, né, cada vez mais pessoas que vão depender do Estado na sua velhice. E é isso que eles querem também, né? Chegar num ponto, inclusive, até que a eutanásia seja promovida, né? Porque ninguém cuida, aí as pessoas vão começar a ser, os idosos vão começar a ser vistos como um peso para a sociedade, um peso para os mais novos. Ah, você já viveu. Isso já está sendo implementado no Canadá, por exemplo. Tem países onde há 75 anos, né, já tem propostas, tem congressista americano já propondo isso. Olha, vamos, bateu nos 75 anos, é uma eutanásia forçada. Você acha que isso é uma sociedade livre? Né? Ou agora, né, os globalistas, né, o Harry Kissinger, que morreu há pouco tempo, viveu até 100 anos, né, o Lord Rothschild, que morreu agora também, acho que ele tinha 94, se eu não me engano, né, o David Rockefeller, que morreu, acho que em 2022, se eu não me engano, morreu com mais de 100 anos também, acho que 101 ou 102, né? Eles podem ter, né? Eles podem, obviamente, ter acesso aos melhores tratamentos, né? O avanço na área médica. Agora, para o resto da população, né? Então ele fala que então, filhos são uma desvantagem econômica, né? Então a presença, a sua existência, ela diminui, né, as perspectivas dos pais. Por outro lado, né, por outro lado, isso facilita, vamos dizer, essa prosperidade, esse conforto, vamos dizer, desincentiva a criação de filhos, né? E a cultura que tem sido promovida exatamente é essa, né? Tem agora lá nos Estados Unidos uma sigla que eles se chamam DINKs, né? Que são casais sem filhos. Eles postam vídeo aí no TikTok, nas redes sociais, falando assim, nós somos DINKs, nós temos o nosso dinheiro, a gente pode sair para jantar, a gente pode gastar, a gente não precisa nos preocupa com filho, nós somos DINKs. Então é isso que tem sido promovido, né? Então simplesmente consumo, né? Uma sociedade de consumo, ó, gaste com você, né? Não tenha filhos, mas né, quando você tem 20 e poucos anos, até 30 é fácil pensar isso. Mas é isso, né? Uma hora a conta vai chegar no sentido, peraí, mas você vai ser sozinho, daqui a pouco você não tem um cônjuge, você não tem uma família, né? E se fosse pensar estritamente de uma forma egoísta, né? Quem que vai cuidar de você na velhice? Porque com 20 anos ninguém pensa na velhice, né? Com 20, 30 anos ninguém pensa. Você acha que o Estado vai querer, né? Como já, né? Já ao contrário, né? Inclusive nos Estados Unidos já, né? Tem jornalista, sociólogo falando que uma das causas da crise de opioides, porque está permitida uma permissão da entrada de opioides, né? Dentro da sociedade.
atinge exatamente essa população mais idosa. Muita gente acaba tendo overdose ou até mesmo se suicidando, acaba, né, ficando dependente do fentinol, lá dos remédios. E você acha que a pessoa vai ter uma expectativa de vida maior ou ela vai morrer mais cedo por causa disso? Vamos continuar. E ele fala assim, mas não pode ser ignorado de que tem havido de que houveram muitas épocas no passado, ou até mesmo casos no presente, onde as crianças não eram desejadas, né? E que havia uma diferente solução encontrada através do infanticídio. Era comum o infanticídio feminino né, que era praticado. E isso, presumidamente, a causa disso era porque o filho homem era mais valioso economicamente, tanto como soldado ou quanto trabalhador. Mas isso também, de forma efetiva, limitava o aumento de gerações futuras. O infanticídio é repugnante em todos os sistemas atuais presentes, mas é difícil para nós concebermos um estado mental onde isso seja praticado, de forma com que nós podemos estimar como isso realmente acontece. Pode ser que isso ocorra, né, num nível social menor, aonde não existe a nossa presente limitação por causa da decisão de destruir uma criança recém-nascida, deve envolver uma grande crise emocional que não deve ser facilmente executada com isenção de extremas condições. Essa forma de limitação, ela dificilmente contará, né? ela, vamos dizer, ela será parte, né, em condições de prosperidade, mas isso também não pode ser considerado como uma forma de ajudar a manter a prosperidade. Enfim, o que ele está argumentando aqui, né, uma coisa que é verdade, né, a gente, tanto historicamente quanto a própria Bíblia relata, né, os diversos infanticídios que houveram, por exemplo, né, Faraó, né, mandando, né, matar os filhos dos hebreus, né, depois Herodes também, enfim. Aí tinha uma questão de redução populacional também de um grupo, né, no caso ali do Egito, de um grupo étnico que né, eles queriam diminuir. Agora, infanticídio, pessoal, a gente vive hoje desde, por exemplo, que o Roe v. Wade foi aprovado nos anos 60 nos Estados Unidos. Né? Ano passado foi revertido pela Suprema Corte, daí ficou uma coisa, né, deixou de ser nacional, passou a ser estadual, cada estado decide quem pode abortar ou não, mas estima-se que mais de 60 milhões de crianças foram mortas em 60 anos. Agora foi aprovado na França, pessoal. Tá? Entrou na Constituição aborto na França, essa semana agora. Aqui no Brasil, a gente está em vias disso também. Tá? Então, é o quê? É o direito, não, é o direito de matar. Né? Não é direito, o malabarismo linguístico, né? Como, não, isso é um direito da mulher, né? Não, peraí, um direito de matar. Né? Porque, primeiro que, né, deveria ter responsabilidade no ato sexual. E hoje em dia não tem nem desculpa, porque, né, você tem aí métodos anticoncepcionais. Se a pessoa, né, não quiser. Agora
querendo, de novo, pessoal, é morte. Você está literalmente, né, o Estado, por quê? Porque eles querem reduzir a população, né? Por isso essa promoção, né, dessa cultura, essa cultura infanticida, né? E além disso tem uma questão histórica, né? Por exemplo, você tem culturas, a Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga, muitas vezes nascia a menina, jogavam do penhasco. E aí, né, a galerinha vem falar os filósofos gregos, né? Claro, tem uma importância, mas assim, quem realmente trouxe a ideia de valorizar a mulher foi o cristianismo. Jesus que reconhece a mulher, Jesus começa a mudar completamente o paradigma, inclusive presente na sociedade judaica da época, né? A sociedade romana também da época era também, né, enfim, pessoal, no mundo antigo preferia-se filho homem. Jesus muda isso, né? Inclusive é lógico, né? Porque se você fica sempre suprimindo, né, o nascimento de mulheres, você vai ter um desequilíbrio populacional aí. E, de novo, você precisa de um casal de homem e mulher para ter a próxima geração, né? A China está vivendo isso, por quê? Né? Desde o Mao Tse Tung lá, da política de um filho por família, você tem agora uma quantidade de homens. Pessoal, eu acho que é quase 10 para 2 mulheres, uma coisa assim. Então você tem uma massa de homens que nunca vão casar, né? Por quê? Porque não tem mulher suficiente. E isso cria uma crise populacional, né? Então, não é só pensando puramente de uma forma econômica, como, né, um engenheiro social. Né? Parece que a gente está falando de gente como se fosse peças, máquina, né? Parafuso e porca na sociedade, né? Como se fossem simplesmente ferramentas e... Não, são pessoas, né, que se a gente tiver o entendimento que cada ser humano que nasce, né, é criado à imagem e semelhança de Deus, a gente lida com isso de uma outra forma, né? Não dessa forma fria, né? Tratar as pessoas como recursos humanos, né? Bom, vamos continuar. Então ele fala, entre as condições externas da vida humana, né? Uma grande quantidade de miséria é diretamente ligada à dor física, né? E se esse sofrimento pudesse ser removido ou por cura ou por meios de opioides inofensivos, literalmente, tá, pessoal? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Opioides inofensivos, harmless opioids. Isso iria claramente aumentar a quantidade de bem-estar humano. Então é o que? A promoção de droga na sociedade. Tá? Isso, e claro, né? Você controla a sociedade, é uma engenharia social. Você controla, né, o acesso à droga. É o que o Aldous Huxley escreveu no Admirável Mundo Novo, né? Era uma sociedade toda viciada, né? E lá ele deu o nome de Soma, né? Era o nome da droga lá do livro do Admirável Mundo Novo. Mundo Novo é Soma. Então aqui ele está falando, olha, né? Existe a condição humana, existe, né, uma das coisas que causa, vamos dizer, miséria, né? Que causa desconforto, é dor física, né? Então ele fala, né, então a gente pode ou por cura, né, intervenção médica, ou, claro, né, a gente acredita que Deus cura também, mas por, né, meios de opioides inofensivos. Inofensivos, eu acabei de falar, né, o pessoal da crise que está tendo de gente viciada em opioide, né, nos Estados Unidos, pessoas, é a maior crise pública, maior crise de saúde, morreu muito mais gente do que qualquer pandemia agora, nesses últimos anos, de opioide, pessoal.
Pessoas caindo igual mosca nos Estados Unidos. Então ele continua aqui, ó, a ciência médica já tem conquistado muito nessa direção, né, a promoção da indústria farmacêutica, né? Quem que tá ligado à indústria farmacêutica, né? E ainda, né, nós temos a promessa de um aumento muito maior disso, de forma que seja óbvio, né, que o ser humano possa, de forma confiante, né, esperar ser mais feliz no futuro. É uma felicidade ou é uma felicidade real ou é uma felicidade artificial, induzida? Porque você está dopado não quer dizer que você é feliz, né? Né? Ao contrário, você tá dopado, você está fugindo da realidade, né? E no final é o que? É a viagem final, né? Tá dopado para sempre, né? Que é o que? É a morte, né, pessoal? Eu falo muito disso aqui num outro dia, né? Sobre exatamente, muitas vezes, como os governos controlam, pessoal, então são responsáveis pela disseminação de droga na sociedade, porque uma das formas mais fáceis de você, né, controlar uma população é deixá-la dependente. O Império Britânico dominou a China no século XIX com ópio. Foi a guerra do ópio. De novo, você conquista uma população inteira. Por quê? Porque você deixa todo mundo dopado. Quem que vai lutar? Quem que vai... Então, não, a gente quer... eles querem a população presa em pão e circo, mas também em hedonismo, sabe? Dependente do Estado. É o que sempre eu cito, o livro lá do O Impacto da Ciência na Sociedade, do Bertrand Russell, que eu já li aqui para vocês, onde ele fala, no futuro, a gente vai conseguir fazer com que o povo seja escravizado e se sinta feliz. Já é basicamente o que o Klaus Schwab ia falar anos depois, no Fórum Econômico Mundial, lá em 2017. Você não vai ter nada e você vai ser feliz, mas faz parte dessa revolução final dos socialistas fabianos, é isso, né? A sociedade no futuro, através de dieta, de injeções e de leis, né, eles vão ser servos felizes, eles vão estar dopados e também, através, por exemplo, da alimentação, sem testosterona baixa, vão ser tudo beta, vão ser tudo mansinho, mansinho. Continua aqui. O tema central da história humana sempre será a pressão da população. Olha como o cara... Olha a mentalidade, né? O homem, sendo esse animal selvagem, irá obedecer à lei da vida e isso tende a fazer com que ele se multiplique até com que ele seja limitado por meios de subsistência. Essa é a condição normal do mundo e isso leva a consequências, né, de, vamos dizer, um resultado final da população de fome, starvation, tá? De fome. De novo, pessoal, isso é uma visão completamente distorcida da realidade, né? Primeiro que o homem não é um animal... primeiro que o homem não é um animal como eles colocam, né? O homem é um ser, né, que precisa sim de salvação, de restauração do Espírito Santo, né? Mas aquele eles colocam quase como uma praga, né? Então o homem não tem predador, por isso que eles mesmos, a elite, veem a si mesmos como predadores, eles se dão um direito, né? O resto é gado, nós somos predadores. Mas nesse sentido, se pensar, vamos dizer, estritamente num sentido reducionista e naturalista, então o homem é uma espécie que não tem predador, então ele fica se reproduzindo, né? Tem que ter algo para controlar o homem. E isso eu abordo muito no Aurora e no Caos, né? Essa mentalidade deles. Então, eles falam, nós que temos, o homem é o lobo do homem, o homem que tem que reduzir a população do próprio homem. Agora, quem que faz esse papel?
eles se autodenominam, né, os predadores da raça humana, que vão reduzir a população, vão controlar, né, a espécie, para não ter o impacto climático, né, enfim. No fundo, o que eles querem é ter tudo para eles, os recursos só para eles, né. Na verdade é um culto de morte, né. Inclusive, ontem eu vi uma matéria, acho que no MS, não lembro se era na NBC ou na BBC, acho que na BBC, porque é um estudo em inglês, falando agora, pessoal, como se não bastasse, não pode comer carne, né, porque né, o metano das vacas, disso. Agora, o homem, a respiração do homem, pessoal, literalmente, falar que agora só de o homem respirar, e eu vou deixar essa matéria, o link aqui embaixo na caixa de descrição, se vocês quiserem checar isso, tá? Falando que, então basicamente é o quê? Tem que morrer, porque se o homem não pode nem respirar, né? Porque se agora a respiração do homem causa o aquecimento climático. De novo, pessoal, né? Essa é a desculpa deles em fazer um controle social que eles quiserem fazer, né? Tudo cai na conta, entra na conta aí disso, né? Então, eles falam assim, olha, poderá ser também que um dia, né, seja possível sintetizar comida, né, dos elementos que atualmente são, né, compostos de moléculas extremamente complicadas, né, que constituem importantes proteínas. Aqui, pessoal, isso é 1953, ele já está falando que, olha, no futuro, então, nós vamos conseguir fazer, né, comida artificial, né? Então, eu falo, o primeiro passo essencial para isso, né, é na escala do laboratório. Mas, mesmo que isso seja realizado, será muito diferente produzir isso numa escala, né, em larga escala. E isso irá constituir um problema de engenharia química muito maior daquilo que nós imaginamos agora, né? Então, aqui ele já está falando, pessoal, de comida sintética, tá? Ele já está, né, projetando no futuro a questão de comida sintética, né? Então, aqui ele fala assim, olha, é no campo das ciências biológicas onde as possibilidades mais excitantes aparecem. Talvez porque a biologia somente recentemente né, tem aparecido avanços rápidos, tais como aqueles que tinham já sido feitas nas ciências inorgânicas, como química, por exemplo, né? Então, 1953 exatamente é o período onde eles estavam, por exemplo, já né, mapeando o genoma humano, já tinham dado o nome, trocado o nome de eugenia para engenharia molecular, né? Então, aqui ele já está falando, olha, o próximo campo científico que a gente vai desbravar são nas ciências biológicas, né, a bioquímica, e agora a gente já está na etapa, pessoal, do que eles chamam de NBIC, que é Nanobiological Informational Cognitive, tá? Essa sigla NBIC, que em português é Nanobiológico Informacional e Cognitivo, é a mesma, né? Serve tanto em inglês como em português, mas é isso que eles estão falando agora. A gente já está na fase, no período de vamos dizer, junção dessas coisas numa só. Então, é a intervenção na nossa biologia, né, através da ciência nano, né, de nanotecnologia, e junto com a questão informacional, de monitoração de dados, inclusive dados fisiológicos nossos, mas também dados mentais e cognitivos, que é o quê? Da nossa cognição. Então, é isso, pessoal, que eles estão cada vez mais desenvolvendo.
como ter acesso né, ao nosso pessoal, à nossa mente, né, ao nosso corpo, à nossa biologia. Né? Vide Starlink do Elon Musk e muitas outras iniciativas, né, que o pessoal aponta para Apocalipse 13, não tem como fugir disso. Vamos continuar. Então, o uso artificial de hormônios já tem se mostrado tendo profundos efeitos no comportamento de animais e é muito possível que esses hormônios e talvez drogas possam ter efeitos similares no ser humano. Por exemplo, né, nós poderemos ter uma droga que, sem outros efeitos colaterais, irá remover a urgência do desejo sexual. Então, o que eles estão falando aqui? Vamos criar, eles estão falando, ó, vamos criar então um remédio, uma droga que tire a pulsão sexual humana, porque eles querem o quê? Menos reprodução. Isso tem feito o quê, pessoal? Através muito de alimento, né? Muito alimento cheio de estrogênio, né? Para diminuir testosterona no homem, por exemplo, né? Então, né, isso fará com que a reprodução humana funcione como semelhante a dos como que é? Dos operários de uma colmeia. Olha aqui, pessoal. Essa abelha operária não se reproduz. A abelha operária faz o que? Só trabalha. Então, olha o que o cara está falando, tá? O efeito, a introdução dessa droga na sociedade, por exemplo, terá o mesmo efeito, né, um status, né, de reprodução na humanidade como das abelhas operárias numa colmeia. Os caras são psicopatas, pessoal, é surreal. Bom, ele continua. E também poderemos ter uma outra droga que produzirá um estado permanente de contentamento, né, na pessoa que o receber, né? Ele fala, afinal de contas, o álcool faz algo parecido com isso, ele já faz algo parecido com isso, apesar de trazer outras desvantagens, né, e de ter o seu efeito somente temporário. Então eles querem uma droga que permanentemente deixa a pessoa contente com a sua miséria, contente com a sua migalha, né, contente com a sua escravidão, sem liberdade nenhuma. É isso que eles querem. E olha o que ele fala aqui no final, ele fala, um ditador certamente irá receber, né, de braços abertos, vamos dizer, essa administração compulsória de uma droga de contentamento, entre aspas, ele coloca uma contentment drug, né, como se fosse uma droga da felicidade. Ele fala, administrado aos seus sujeitos, né, sujeito igual o rei tem os seus sujeitos, né? Então ele fala, e o que eles querem, pessoal? É uma ditadura global, totalitária, né? E ele fala, o ditador ele irá receber de braços abertos, né? Irá certainly welcome, né? Vai dar boas-vindas, certamente irá dar boas-vindas a essa droga compulsória, né? Essa droga do contentamento. Eles já estão fazendo isso de forma velada, né, pessoal? De forma... Estão promovendo droga. Por que você acha que os governos, né, estão no mundo inteiro agora cada vez mais liberando droga, pessoal? Eles querem a população dopada. Eles não querem gente na rua enchendo o saco, né? Enchendo o saco entre aspas, né? Reivindicando, né, condições melhores, seus direitos, democracia, né? Eles não querem isso, eles querem todo mundo dopado aí, seja no mundo virtual, seja com droga física, seja com hedonismo, seja com pornografia, todo mundo, né? É tipo, né, contentem-se com o lugar que vocês estão aí de abelha operária, né? E nem abelha operária mais eles vão precisar, porque, né, de novo, a automatização estão substituindo, por isso que eles já falaram diversas vezes, desde o Harry Kissinger nos anos 60, né, dos useless eaters, né, os comedores inúteis, basicamente esse povo que só come, né, e não faz nada, né. Agora o Noah Yuval Harari já falou também no Fórum Econômico Mundial, os comedores inúteis, o que a gente vai fazer com eles? Porque eles sabem, pessoal, eles estão introduzindo automatização. Por quê? Porque robô
funciona ali, né? Até que uma inteligência artificial entre nesses robôs e eles não sejam tão, né, obedientes, vamos dizer assim, mas por enquanto, né? Vamos continuar. Para produzir efeitos desses tipos, deve haver um mestre, e esse mestre deve estar acima e não sujeito, né, vamos dizer, a obedecer aos seus servos, no sentido que esquece democracia, tá? Então ele fala, o ditador ele não poderá, vamos dizer, deixar a si mesmo, vamos vamos dizer, administrado a droga do contentamento. Por quê? Se ele fizer isso, ele perderá a sua capacidade de governo. A sua capacidade de governo certamente se degenerará, ou diminuirá. E a mesma lógica que eles fizeram durante esses 2 anos aí da picadinha. Pode ter certeza que nenhum líder tomou picadinha, pessoal. Pode ter feito aí uma simulação, né, um photo-op que eles falam em inglês, né? Uma foto aí, mas não tinha nada, às vezes não tinha seringa, né? Então eles falam aqui, olha, né, e ele fala, isso é necessário haver um mestre, né, e esse mestre deve estar acima, né, da própria política que é enforçada para os seus sujeitos, seus subjugados. Tá? E ele fala, isso volta ao mesmo ponto que para implementar sistematicamente qualquer política de forma com que ela permanentemente influencie a raça humana, deve haver uma raça mestre da humanidade. De novo, pessoal. Está escrito aqui, Master Breed of Humanity, tá? Não exposta às condições que ela induz ao resto. Então vocês estão entendendo, pessoal? Essa é a mentalidade deles. Eles literalmente se veem, nós somos a elite, eles são o povo. A gente está separado, né? Nós somos os eleitos, né? Olha, né, a raça mestre, né, sendo animais selvagens, irão ser sujeitos a todos os tipos de paixões, né, gostos da humanidade que nós conhecemos, mas eles nunca peraí, deixa eu ler a frase toda só para falar aqui para vocês no contexto. Então, ele fala que então eles, né, essa raça de mestre, eles eles sim deverão sempre ter uma consistência para estabelecer geração após geração uma política que possa, vamos dizer, manter uma parte da natureza humana preservada, né? No sentido assim que enquanto a gente modifica o resto da população, nós mantemos aqui a nossa identidade, né? E ele continua assim, então, a partir do momento que a condição normal do mundo sempre haverá uma margem de toda a população no limite da fome, né? Parece provável que haverá uma revisão da doutrina da santidade da vida individual humana. Olha o que ele está falando, uma revisão da doutrina da santidade, deverá haver. No sentido, então, o quê? A gente vai ter que... Por isso o ataque ao cristianismo, pessoal. Por isso que o ataque ao... Quem que se levanta contra em clínica de aborto? Quem que está enfrentando possível
passar 10 anos na prisão no Canadá, teve gente que foi, pessoal, orar em frente a uma clínica de aborto e foi presa. Por quê? Porque, de novo, né, o cristianismo promove, né, pró-vida. Né? Então aqui eles estão falando o contrário, a gente vai ter que rever a doutrina da santidade humana. Ele fala, nos dias antigos, os médicos eles estavam debaixo da obrigação de fazer tudo o que eles pudessem para preservar qualquer vida, apesar de que deles não terem um grande sucesso nos seus esforços. Hoje, dificilmente, né, nós podemos dizer que a maioria das doenças estão debaixo do controle, ou que nós possamos julgar o recente progresso da maioria, né, dos avanços científicos em reduzir o número das doenças. Mas este mundo mas olha o que ele fala. Mas ele fala assim, mas é melhor ter o quê no mundo? Uma grande número de pessoas saudáveis morrendo de fome, ou um grande número de pessoas, ou melhor, deixar eles morrerem de malária? Então, literalmente, pessoal, o cara está falando isso. Tá? Mas a dificuldade do mundo será aqui um grande número de pessoas nascidas, né, será grande demais para o suprimento de comida. Né? Então, uma grande fração dessas pessoas irá morrer de qualquer forma. Olha a racionalização. Né? Então, não seria melhor deixar elas morrerem na infância? A verdade é que todos os nossos códigos presentes sobre a santidade da vida humana estão baseados na segurança da vida, como nós encontramos no presente. E no momento onde isso for perdido, né, ou onde isso for deixado, inevitavelmente isso terá que ser revisado ou revisto. E a revisão provavelmente chocará a maior parte das opiniões presentes e atuais. Né? Pessoal, se isso não choca, o cara está literalmente falando aqui, falando, olha, vem cá, para que a gente vai avançar a medicina se afinal de contas as pessoas vão morrer de fome? Então não é melhor deixar elas morrerem de doenças, como por exemplo malária, do que deixar no final, se no final das contas não vai ter sempre gente morrendo de fome. Então, e aqui ele fala, defende o infanticídio, ele fala, não é melhor deixar morrerem na infância? Vem cá, você acha que eles vão deixar os filhos deles morrerem na infância? Ou só os filhos, né, dos pobres? Os filhos dos deplorables, os filhos dos religiosos, os filhos os filhos deles, eles obviamente vão proteger, vão ter acesso às melhores coisas. Agora, os filhos dos outros, não, isso é praga, isso vai, né? Melhor morrer na infância. Pessoal, para mim isso é revoltante, para mim isso é demoníaco, e é demoníaco, né, pessoal? Isso é... A única coisa que aplaca um pouco a minha raiva é que, né, a gente lembra do que o apóstolo Paulo falou em Efésios, né, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Né? Então, são pessoas doutrinadas, completamente doutrinadas, né? Em muitos, né, possuídos. Né? É demônio falando, é demônio escrevendo. Né? Isso aqui o cara está servindo como um canal para, literalmente, né, quem quer matar, roubar e destruir o homem, quem odeia o ser humano, né, o inimigo das nossas almas. Mas, né, o problema é que essas pessoas estão em posição de poder, pessoal. Eles influenciam política pública, né, estão nas organizações aí médicas do mundo, né, estão determinando política pública. Estão determinando agora o que, né, educação, sistema educacional, estão determinando, né, agricultura. Por que na Europa a gente está vendo aí revolta dos agricultores, né, em todos os países da Europa?
Porque eles estão sofrendo sanções, porque eles não querem deixar eles trabalhar, estão roubando a terra deles. Por quê? Porque o Estado quer tomar a terra, quer tomar o acesso das pessoas à produção de comida, pessoal. Eles querem produzir escassez forçada, né? Inclusive na Inglaterra agora, por exemplo, é proibido você ter uma horta na sua casa, uma horta domiciliar. Vem cá, não é a coisa mais lógica, se o argumento é aquecimento global, é você produzir seu alimento na sua casa localmente, você tira embalagem, você tira, né, o transporte, né, distribuição de alimento, né, economiza com gasolina de ônibus, com diesel, não é muito mais lógico cada um na sua casa ter uma horta? Como que você defende isso logicamente? Não tem defesa, a única coisa é essa, é o quê? Tirar o acesso das pessoas. Por quê? Porque eles querem todo mundo dependente do Estado. Né? Isso, de novo, pessoal, está apontando para a convergência dessa sociedade que a gente lê em Apocalipse 13, onde todo mundo depende de uma marca. Vai ter que ter uma tecnologia no seu corpo para ter acesso às coisas mais básicas, para ter acesso né, comprar, vender, comprar alimento. Mas a pegadinha é que, né, junto com isso, a pessoa vai ter que adorar a imagem da besta, vai ter que adorar o anticristo. Vai ter um elemento religioso, vai ter uma falsa religião global que vai exigir adoração. Você fala, não, mas isso é viagem. Pessoal, hoje já na Coreia as pessoas têm que adorar a estátua lá esqueci o nome, né, do ditador Yoon Jong-il, né, como que é? Esqueci agora. Agora, pessoal, continua tendo essa adoração. Vamos continuar. Então ele fala assim, poderá ser sugerido que aquilo que eu chamo de montanhistas, né, aqueles que possuem, né, uma energia presente e disponível, aqueles que se tornarão dominantes, aqueles que, através da sua saúde, eles irão, vamos dizer, ter uma cultura maior, e a partir do momento que eles têm essa cultura, vamos dizer, eles conseguirão criar, né, um lazer, né, através dessa cultura. E serão eles que irão dominar o mundo, né? Aqui, ou dirigir o mundo, né? Ele literalmente está falando que serão eles que irão rule the world, né? De acordo com as suas vantagens econômicas, e que irão julgar, né, e julgando pelas experiências passadas, eles também serão odiados pela maioria da população, né? Por causa disso. Ele está citando aqui basicamente a elite, né? A elite que, né, ele fala mountaineers aqui, mas podem ser os habitantes dos Alpes, né? Se a gente lembrar que grande parte lá dessa elite mora na Suíça, né? Do Fórum Econômico Mundial, né, tem uma dominação ali na Suíça de vários órgãos, Comitê Olímpico, FIFA, várias organizações, Banco Mundial, muita gente ali, né, grande parte vamos dizer, da população ligada aos bancos está lá em Genebra, está naquela região da Suíça também, né? E eles serão odiados, né? Por que será, né? Só o problema é que é isso, que eles vão querer tentar criar uma condição na população que nem odiar vai ser possível para a população, nem se revoltar contra esses mestres, né? Essa raça mestre, como ele diz aqui, porque as pessoas vão estar tão ignorantes, tão dopadas, tão dependentes, que elas não vão ter nem capacidade crítica de entender que elas estão sendo dominadas, né? Exploradas, né? por essa elite aí. Vamos continuar aqui. Um tipo de triunfo da nossa nova era, né, Golden Age, né, uma nova era dourada, tem sido que a escravidão foi abolida
em grande parte da Terra. Mas é difícil ver como essa condição ela pode ser mantida se, né, no mundo do futuro, com essas grandes margens de fome, né, e como haverá né, será comum que uma fração da humanidade viva nesse estado que podemos chamar, né, de qualquer forma que ele seja chamado, esse estado será indistinguível do estado de escravidão. Tanto que eles não escondem, pessoal, eles estão chamando do neofeudalismo, né? No sentido de escravidão, que você não vai fazer o que você quer, um escravo não faz o que quer, você não compra o que quer, você não trabalha com o que você quer, você não viaja para onde você quer. Né? Da mesma forma que no feudalismo o senhor feudal determinava tudo, inclusive se o vassalo podia casar e podia ter filho. E é isso que, inclusive, né, você não, reprodução também não vai ser um direito, não, vai ser controlado pelo Estado. E isso, né, existirá essa função do governo, como em alguns lugares já existe, no sentido de que eles terão que coergir a minoria, né? E de fato, né, até mesmo a maioria, em fazer aquelas coisas que eles não querem fazer, como por exemplo comer inseto, né? Agora a promoção que come inseto, ou a promoção, ou receba algo no seu corpo que você não quer. Tá? Ele está falando claramente aqui, pessoal. Ele fala assim, saúde em larga escala nunca pode ser algo comum num mundo superpopulado, né? Superpopuloso. Portanto, né, na maioria dos países do futuro, o governo irá inevitavelmente ser autocrático ou oligárquico. Tá? Um dos principais instrumentos de política é guerra. Então, é adequado considerar que, no futuro, a guerra será algo implementado, né? De novo, pessoal. Quem que lucra com guerra? Tem gente que lucra com guerra, né? Guerra é um negócio, pessoal. Além do que, você diminui a população também, né? Vamos ver, a gente vai encerrar hoje aqui. Então ele diz assim, olha, é possível que surja um credo eugênico. Ele diz um credo, creed, tá? É como se fosse uma religião eugênica, aonde talvez, trabalhando através daquilo que eu chamo do método de uma seleção inconsciente, né, será possível nos preocuparmos com a melhoria inerente da natureza humana, ao invés de simplesmente, né, depender, né, de que pessoas adquiram, né, um bom caráter, mas de forma impermanente. Então, sem tal credo, a natureza da humanidade, ela somente irá mudar através de uma operação cega da seleção natural, na qual ele deverá aspirar a algo em direção a realmente conseguir mudar o seu destino. E ele fala, para concluir, eu aqui citei, né, a história da China como fornecendo um tipo de uma civilização permanente. Isso parece, né, nos providenciar, nos dar um modelo para o qual o futuro da história do mundo deverá se conformar. Ou basicamente assim, lembra, eu já citei, pessoal, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal sobre esses temas lá em 2018 foi: a China é o modelo da nova ordem mundial, tá? E naquela época eu citei muito
o que, né, a comissão trilateral fundada ali pelo Rockefeller, David Rockefeller nos anos 60, junto com o Harry Kissinger, já estavam né, sabendo que eles iriam desmontar o parque industrial do Ocidente, né, e levar isso para a China. Né, por quê? Porque na China não tem, né, a cultura chinesa não tem o conceito individual do Ocidente, né, baseado na cultura judaico-cristã. Não, já é naturalmente uma cultura coletiva, onde já o indivíduo não tem valor, a vida do indivíduo não tem valor, ela é submergida na coletividade. Então eles falam, esse é o modelo, essa é a cultura que a gente tem que implementar para o resto do mundo. Então aqui ele só ratifica isso, pessoal, quando ele escreveu isso em 1953, tá? E ele está falando que então vamos ter que ter uma religião que promova a eugenia, não uma religião que promova a vida, uma religião que promova que sim, tem algumas pessoas que merecem viver enquanto as outras não merecem. Tem uma promova que não são, né, não é todo o homem que tem a imagem e semelhança de Deus e todo homem que deve ser salvo, que deve, né? Uma religião eugênica, onde tem mestre e tem servo. Ele está falando que a única alternativa da gente não viver simplesmente condicionado à seleção natural cega. Né? Então, olha só, primeiro eles trazem essa mentira da seleção natural através do avô, do Darwin. Né? O homem é um animal. Então, para a gente tomar controle da nossa própria evolução, né, a gente cria o transhumanismo, que é o que? É um credo eugênico. Quem aceitar o processo transhumano de melhoria, esses serão, né, esses poderão reproduzir. Agora, se você não aceitar, você é o fanático, você né, não pode reproduzir. A tua linhagem tem que acabar. A gente está caminhando para isso, pessoal, tá? Então a gente encerra o livro aqui e fica claro, né? Por isso que eu quis ler esse livro para vocês, tá? Olha quanta coisa ele fala abertamente. Nós precisamos ter um controle, inevitavelmente vai ter que ter uma raça mestre, inevitavelmente vai ter que ter uma oligarquia, o cara defende uma autocracia, uma oligarquia. Inevitavelmente a gente vai ter que deixar a criança morrer, é melhor deixar morrer agora do que, né, deixar alimentar até crescer, porque vai ter que morrer de qualquer jeito, vai morrer de fome, então melhor morrer criança. Melhor deixar morrer de doença do que deixar morrer de fome, é mais humano. Por isso que você entende a cabeça desses psicopatas, pessoal. Eles falam, bom, vocês vão morrer de qualquer forma, a gente é mais humano ou abortar, ou deixar ter doença, não deixar ter acesso, ou, de certa forma, incentivar até um aceleramento, né? Bom, pessoal, aí a gente entra na questão, né, do que tem muita gente morrendo, muita criança tendo AVC. Por quê? Por quê? Por uma intervenção global, pessoal, né? Para que as pessoas recebessem em seu corpo algo que, na verdade, no final das contas vai matar elas, pessoal. Então, a gente tem que entender que estamos numa guerra espiritual, né? A gente, né, se a gente vê no macro, a gente, pessoal, é isso. No final das contas, esse povo é todo inspirado, pessoal. Eles todos são inspirados, todos fazem partes, né? Já li muito para vocês aqui do Sociedade Fabiana, tudo ligado ao Golden Dawn, todos ligados ao satanismo, todos, né? Lembra lá da cerimônia na abertura do túnel, lá do Gotthard Tunnel, na Suíça? O ritual que eles fizeram, né? É isso. Então, a escolha é a seguinte, é simples. Tem Deus que nos criou, que nos ama ao ponto de vir aqui como homem para morrer no meu lugar e no teu lugar, para que a gente pudesse, né, ser perdoado dos nossos erros. Né? E diferente do que ele fala aqui, que a gente tivesse uma restauração para sempre, né, não inconstante, né, da condição humana do homem. Porque a gente internamente, através do Espírito Santo, a gente seja restaurado e regenerado. Né? Não é através do credo eugênico, né? É através do sangue de Jesus que nos lava e nos purifica. E tem um outro lado, que é esse, pessoal. Esse lado que,
conduz ao artificial, conduz ao sintético, conduz ao tudo que é manipulado por eles, mas que vai levar a uma escravidão física, né, vamos dizer, biológica, cognitiva, porque a tecnologia, mas além disso, pessoal, é uma escravidão espiritual. Em Apocalipse 14 a gente lê: quem receber essa marca vai perder a salvação. Não é que é no sentido de que mesmo que depois que ela queira ser salva, ela não vai mais poder ser salva. Eu não sei se vai ter alguma mudança genética, né, alguma coisa que, enfim, a gente só dá para especular, né? Mas o importante é o que? É você entender a necessidade de você confessar os seus pecados, se arrepender e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem esse entendimento que você precisa de Deus. Sem Deus, o homem vai para uma eternidade sem Deus, que é o que é o inferno. É isso. Vamos fazer uma oração então? Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor Jesus, hoje, Pai, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Hoje é o dia de mudança na minha vida, eu morro para o velho homem, eu morro para a velha mulher e eu nasço, Pai, para uma nova vida em Ti, Jesus, através do Teu Santo Espírito. Eu te recebo, Espírito Santo de Deus, na minha vida como Deus, seja entronizado. Não sou mais eu que dirijo a minha vida, mas Tu, Senhor, é o meu Deus. Eu peço, seja feita a Tua vontade na minha vida a partir de hoje, Pai. Eu me entrego, Pai, me entrego a Ti totalmente, completamente, Senhor. Peço perdão pelos meus pecados, me arrependo e eu peço que Tu me escreva no Teu livro da vida, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu te agradeço, Pai. Eu hoje quebro, Pai, rejeito, anulo toda a autoridade que eu dei ao mal agir na minha vida, todo pacto, Pai, toda aliança que eu fiz com o mal, consciente ou inconscientemente, Pai, eu rejeito hoje, Pai, eu anulo, Pai, cancelo na autoridade do Teu santo nome, Pai. E obrigado, Pai, pela salvação, pelo Teu Espírito Santo que habita em mim a partir de hoje, desse momento, Pai. Obrigado pelo novo nascimento, pela Tua graça, Pai, que hoje me salva e me transforma. Obrigado pelo Teu amor que me alcançou hoje e pela nova vida em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, não é? Temos aqui o nosso documento sobrenatural, esse livro aqui que é o maior livro de todos os tempos. Compre uma Bíblia, porque isso nos alimenta, é um alimento diário para você passar a ler, passar a conhecer Deus, a conhecer a história do homem, conhecer o nosso futuro, para onde a gente está caminhando. E para você ter, né, também uma arma espiritual, isso aqui tanto de defesa quanto de ataque, né? A Bíblia é a nossa espada. E busca uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo, você está com irmãos mais velhos que vão te ajudar nessa nova caminhada, né? Mas gente que literalmente vai te ajudar, né, a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então tem que ser uma igreja bíblica, que pregue a Bíblia, não falsa igreja que prega esquerdismo, que prega ideologia de gênero, ou seitas que não reconhecem que Jesus é homem e ao mesmo tempo homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. Então quando você for visitar, sempre, né, tenha essas coisas em mente. Antes até pergunte, né, para quem de repente você conhece alguém, se você for com alguém, olha, vocês acreditam no que aqui? Né? E daí, conforme o que a pessoa falar, você já agradece educadamente e vai buscar um outro lugar, mas é importante vocês estarem congregando, tá bom? Então, pessoal, isso a gente encerra nossa série do livro, né, os próximos milhões de anos. Segunda que vem temos um outro livro, tá bom? E lembro novamente aqui dos quadrinhos, tá? Então não percam tempo, entre em contato, os links estão aqui embaixo, pessoal. Esse material de primeiríssima, é legal demais, vocês vão, né, também todos com uma mensagem muito, muito, né, importante, né, de transformação. Tá bom? Entre em contato, vai ser um prazer falar com vocês. Deus abençoe. Até quinta-feira. Uma excelente semana. Tchau.